Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso 14º capítulo da série As Perguntas que Deus Fez. E hoje nós vamos dar continuidade ali, nesse contexto que nós falamos no dia de ontem. O personagem principal ainda é Moisés e o texto de hoje está lá em Números, capítulo 12, versículo 6. E assim está escrito: Então disse o próprio Deus: Ouve agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes em falar contra o meu servo, contra a Moisés? Irmãos, neste momento existiam duas pessoas aqui, Miriam e Arão, os dois irmãos de Moisés, que se levantaram contra aquilo que Deus estava realizando através da vida dele. No dia de ontem falamos da reclamação, da murmuração do povo contra Moisés, acerca daquilo que eles tinham como provisão, como alimento ali, e hoje o que estava sendo colocado à prova era o ministério de Moisés. A confiança a qual Deus assim havia entregue sobre a vida, sobre os cuidados e sobretudo sobre a missão dele aqui nessa terra de liderar, de chefiar o povo até a terra da promessa. Aquelas duas pessoas que seriam talvez, depois da esposa, as mais próximas dele, se levantam com um certo grau, teor de injustiça contra a vida de Moisés, perguntando se somente Moisés tinha realmente intimidade com o Senhor a ponto de Deus somente falar com ele. E veja só que interessante, irmãos. Diante de toda essa exposição, de toda essa acusação, quem se levanta para defender Moisés não é o próprio Moisés ou o povo, ou até mesmo a esposa dele. Mas quem se levanta para justificar, proteger Moisés é o próprio Deus, aquele que o levantou. Irmãos, o ensinamento dessa manhã fala sobre nós termos a convicção de quem nos levantou, mas também temos a convicção que Deus levanta outras pessoas, e outras pessoas, por vezes, com ministérios, com dons, talentos e habilidades, por vezes, e glória a Deus por isso, muito melhores do que a gente. A exposição aqui era feita porque as pessoas ali, esses dois, estavam com inveja daquilo que Deus tinha sobre a vida de Moisés. E é absolutamente normal, irmãos, quando Deus começar a nos abençoar, quando Deus começar a nos direcionar, quando a nossa vida começar a entrar no eixo daquilo que Deus planejou como propósito, como missão, como chamada pra gente aqui nesta terra, é absolutamente comum pessoas começarem a se levantar contra assim, as nossas vidas com a intenção de buscar paralisar ou talvez até gerar algum tipo de rebelião naqueles que estão em nossa volta. Só que para todo aquele que se levanta, aquele que nos enviou e que nos levantou também se põe de pé. A Bíblia diz que Deus ele nos guarda tão bem, nos guarda tanto dessa forma que ele nem sequer dorme, nem sequer pisca quando está ali cuidando da gente. Quando esses dois se levantam contra Moisés, o próprio Deus se levanta para justificar e existe uma punição que também cai sobre a vida de Miriam aqui neste contexto. Se a gente vai ler um pouquinho mais para frente ali, nós vemos que existe uma lepra ali sendo colocada ou surgindo nela, e nós já falamos na série que falamos de lepra sobre essa situação. Irmãos, eu preciso lembrar a nós, eu e você, nesta manhã, que quando Deus nos levanta ou levanta alguém, nós, quando somos atacados, seremos justificados. Mas quando nós, de alguma forma, colocarmos à prova aquilo que Deus está realizando na vida de alguém, quem sofrerá a consequência somos nós. Eu sei que talvez seja uma palavra um tanto quanto dura, mas é uma palavra de ensinamento, uma palavra pastoral, para que possa dirigir as nossas vidas aqui nesta manhã. Nós não podemos nos levantar contra aqueles que Deus assim levantou. Por muitas vezes nós podemos entrar e sermos participantes de conversas onde pessoas tentam reduzir, inferiorizar uma a vida das outras, e esta conversa nós não podemos fazer parte dessas rodas de escarnecedores, como a Bíblia diz. Nós não podemos nem nos achegar e muito menos nos assentar. Então a missão desse dia é nós vigiarmos cada palavra que sai da nossa boca, e as palavras que estão saindo da boca dos outros contra as nossas vidas, nós podemos descansar tranquilo, nós podemos ficar em paz, que o próprio Deus, no momento oportuno, assim como fez com Moisés, se levanta para assim estar nos justificando. Que não sejamos nós acusarmos aqueles que Deus levantou de estarem blasfemando ou qualquer outro tipo de situação, mas também que nós venhamos descansar através daquele que nos guarda. Nós não temos direito nenhum de julgar e apontar nada daquilo que as pessoas estão fazendo. Nós temos a responsabilidade de amá-los e ensiná-los, e se assim tivermos a oportunidade, sim, acessá-los com a palavra de Deus, com o direcionamento das Escrituras eternas aqui. Mas tentar obstruir aquilo que eles estão fazendo, tentar obstruir aquilo que Deus está realizando, nós não somos dignos de fazer isso. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nesta manhã nós queremos te louvar, Senhor. Queremos bendizer o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque assim o Senhor permitiu que nós acordássemos mais
uma vez essa manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nesta manhã ela veio de uma maneira a nos exortar, Senhor, e também nos encorajar a seguir, Senhor. Nos exortar, se nós de alguma forma estivermos blasfemando, falando mal da vida de outras pessoas, falando mal daquilo que o Senhor está realizando através da vida delas, Senhor, e veio para nos trazer conforto, consolo, Senhor, quando nós lembramos que é o Senhor mesmo que protege aqueles que o Senhor levanta. Que essa verdade esteja viva no meu coração, no coração dos meus irmãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a paz que excede todo entendimento possa inundar o coração daqueles que estão sofrendo por acusações, por injustiça nesta manhã, Senhor, e aqueles que estão acusando alguém, Senhor, aqueles que permitem que as suas bocas sejam de alguma forma um canal de destruição, que sejam convencidos, que sejamos convencidos, Senhor, daquilo que estamos fazendo, para que cesse no dia de hoje nós possamos apenas fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou, amar o próximo assim como Ele nos amou. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia incrível na presença do Senhor. Não levante blasfêmias, falso testemunho contra a vida de ninguém. E se existe alguém fazendo isso contra você, fique tranquilo. Deus é quem te justifica. Deus abençoe.